Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre transcrição e tradução. Meu nome é Catarina, eu sou professora de Biologia Celular e Tecidual e vou falar um pouquinho para vocês de um dos processos importantes que a gente encontra na célula. Então, a gente vai falar de transcrição e tradução. Aqui. Vamos falar de transcrição e tradução. Então, quando a gente fala de transcrição e de tradução, então a gente tem que entender que são dois processos que acontecem quando a célula está em atividade. Eles são processos bastante importantes, são as maneiras pelas quais as células elas expressam as suas instruções genéticas vindas dos seus genes. A transcrição ela vai ser importante para a formação do RNA a partir do DNA. Então, quando a gente fala de transcrição, então aqui de transcrição, a gente vai falar do DNA levando, montando o RNA. Então, do DNA montando o RNA. Já a tradução ela tem uma outra característica que vai ser o RNA formando proteína. E é desta forma que a célula consegue expressar o seu código genético. E é dessa forma que a célula vai expressar as características das instruções genéticas que estão contidas no DNA. Então, como é que ela faz isso, né? Vamos começar aqui pela transcrição. Então, a transcrição. Aqui, aumentar um pouquinho. Então, vamos começar pela transcrição. Ok? Então, aqui, vamos começar pela transcrição. A transcrição, ela acontece quando a gente tem inicialmente uma célula de DNA dupla hélice. A gente tem aqui a dupla hélice com as bases nitrogenadas, mais o açúcar e o fosfato, fazendo os nucleotídeos, e a gente tem nucleotídeos de um lado e nucleotídeos do outro. Então, vamos dizer, né? Vamos fazer uma sequência genética aqui. Deixa eu só ver, acho que eu fiz muito apertadinho. Vou fazer aqui um pouquinho mais afastado. Então, a gente vai falar da transcrição e a gente vai iniciar essa transcrição aqui pelo DNA. Lembra que a transcrição ela vai ser o DNA formando o RNA. Então, a gente está olhando aqui um pedacinho de uma molécula de DNA. Vamos dizer que nesses nucleotídeos a gente tem as bases nitrogenadas. A gente vai ter aqui uma adenina. Então, só colocar um pouquinho para cima. A gente tem aqui uma adenina. E vocês devem se lembrar que a adenina se liga a uma timina. Aqui a gente vai ter, vamos dizer, uma citosina. E ela vai se ligar a uma guanina. E vamos dizer que a gente tem uma timina e ela vai se ligar a uma adenina. Então, aqui. E aqui, ligando as bases nitrogenadas, montando essa cadeia de nucleotídeos, a gente tem as pontes de hidrogênio.
Então, a gente vai ter aqui ao centro as pontes de hidrogênio. 2, 13 aqui, 2. Bem, a primeira coisa que acontece, as enzimas relacionadas ao processo de transcrição, elas são chamadas RNA polimerases. As RNA polimerases, a primeira coisa que elas fazem é em uma determinada região do DNA, então ela vai escolher uma pequena porção da dupla hélice e ela vai quebrar aqui inicialmente as pontes de hidrogênio. Imaginem que essa molécula ela é muito maior, tá? A gente está vendo um pedacinho dela. E aí ela vai abrir, né? Então ela vai abrir esse pequeno pedacinho da molécula. Então eu vou ficar aqui. Então desse lado aqui a gente tem a adenina, citosina e a timina. Ela vai abrir e aí eu vou deixar a fita aberta, tá? Um pouco mais distante e mantém as características, né? Então eu tenho aqui uma adenina que estava ligada a uma timina do outro lado, só daqui pra gente. A gente tinha uma guanina ligada, não, desculpa, uma citosina ligada a uma guanina. Vou tentar colocar aqui, ok? E a gente tinha uma timina ligada a uma adenina, ok? A gente tinha isso. Essa molécula, então, nesse pedacinho, molécula de DNA tem muito mais, tá? Para cima, para baixo. Nesse pedacinho, ela foi aberta por uma RNA polimerase. E aí a gente vai ter que uma dessas fitas, parte dela, né, passando pela RNA polimerase, ela vai formar, deixa eu escolher uma cor aqui, ela vai ser molde para uma molécula de RNA. Vocês conseguem ver que é verde? E aí, nessa molécula de RNA, ela também vai ser formada por nucleotídeos, que eles são agora formados por 4 bases nitrogenadas. A gente mantém a adenina, no lugar da timina a gente tem a uracila e a gente continua mantendo a citosina e a guanina. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Então, aqui a adenina ela vai se ligar à uracila. Aqui a citosina se liga à guanina. E a timina, aqui, na hora da formação, a timina vai fazer a ligação com a adenina. Então, aqui em verde, vai formar um RNA. Esse RNA, ele vai se soltar aqui, né? E a gente vai olhar ele como uma fita simples, tá? Aqui não é uma fita dupla, é uma fita simples. Ele vai passar lá, então ele teve lá, né? Ele foi formado com os nucleotídeos uracila, com o código, né? Uracila, guanina e adenina. Esse RNA, ele uma molécula de uma hélice simples, tá? Ela não é uma hélice dupla. Após ele ser formado aqui, então ele conseguir, né? Ele a partir do molde do DNA ser formado, ele se solta aqui. Essas duas fitas do DNA voltam a se juntar e esse RNA ele vai ser então liberado no núcleo e do núcleo ele vai para o citoplasma, ele vai passar lá pelo envoltório nuclear e ele vai para o citoplasma, aonde ele vai dar o segmento e aí a gente vai olhar a transcrição, a tradução, desculpa. Então aqui a gente vai, então esse é o processo de transcrição, tá? Então a partir de uma molécula de DNA
a gente forma uma molécula de RNA. Então, ela é simples, no lugar da timina a gente tem a uracila, mantém a adenina, a guanina e a citosina. E aí, essa molécula de RNA formada dentro do núcleo, ela tem três principais tipos, a gente fala, né? A gente tem o RNA mensageiro, a gente tem o RNA ribossômico e a gente tem o RNA transportador. Então, a gente tem o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Os três RNAs, eles são formados por processo de transcrição. Então, a partir de uma fita molde do DNA em uma das fitas. O que acontece, o mecanismo básico dos três é igual, o que vai variar, né, na formação dos três é a enzima da RNA polimerase, qual é o local em que isso será feito na fita de DNA e qual é o processamento pós-transcrição que cada um vai ter. Então, o RNA mensageiro vai ter uma função, o RNA ribossômico outra e o RNA transportador outra. Então, vamos imaginar agora, né, que esse RNA foi formado e a gente vai lá para o citoplasma. Ele vai sair do núcleo e ele vai para o citoplasma. No citoplasma, esse processo agora, que vai usar o RNA vai permitir acontecer a formação de proteínas. Então, a gente vai ver agora o processamento de tradução, que é o RNA formando proteínas para expressão gênica, né? Então, para a expressão dos genes. Então, a gente vai começar, vamos pegar nossa fitinha de RNA. Então, agora eu vou só desenhar ela deitado, tá? Só por uma questão didática mesmo, tá? A gente estava lá com o nosso RNA. Esse aqui está sendo o nosso RNA mensageiro, tá? Então, ele tinha uracila, guanina e adenina. A gente tinha aqui uracila. A gente tem, acho que dá para fazer no mesmo, uracila, guanina e adenina. Então, a gente tem aqui as três bases nitrogenadas de um RNA mensageiro, tá? Esse aqui, ele vai ser o nosso RNA mensageiro. RNA mensageiro. A gente abrevia RNAM, tá? Então, esse é o nosso RNA mensageiro. O RNA ribossômico, ele vai formar os ribossomos juntamente com as proteínas. Então, vamos desenhar aqui um ribossomo. Nosso ribossomo vai estar vamos desenhar em vermelho. O ribossomo ele tem duas partes, uma parte menor e uma parte maior, e ele é constituído pelo RNA ribossômico mais proteínas. E aqui no centro ele tem um local onde é como se ele fizesse uma leitura de um código. Então a gente pensa muito naquelas máquinas, né, que a gente usa para verificar, por exemplo, um código de barras, né? Então a gente olha aqui e esse RNA mensageiro que está lá no nosso citoplasma, ele vai se encaixar aqui no nosso RNA ribossômico. Então, ele vai se encaixar aqui, ele vai estar passando aqui. Lembra que a gente tinha as nossas bases? Então, a gente tinha nossas três bases aqui. Então, a gente tinha a uracila. Deixa eu só ver se a gente consegue marcar bem. A gente tinha a guanina e a gente tinha a adenina.
A esses conjuntos de 3 bases no RNA mensageiro, tá? Então, a esse conjunto de 3 bases no RNA mensageiro, peraí, deixa eu só ver se a gente consegue melhorar aqui, mensageiro, nós chamamos de códon, tá? Então, essas 3 bases, elas são chamadas de códon, quando a gente está falando do RNA mensageiro. Eu vou apagar um pouquinho aqui em cima, só para ficar um pouquinho mais fácil de eu mostrar para vocês o processo completo, tá? Então, aqui, aqui, aqui. Então, na hora que essa fita está passando pelo RNA mensageiro, essas três bases aqui, o códon, ele vai se poder ser lido por uma segunda fita, que agora a gente vai desenhar de preto, tá? Então, vamos desenhar de preto. Então, aqui vai chegando o RNA transportador. O RNA transportador, ele tem também bases, né? Ele é a mesma transportador. Ele é a mesma forma de que os RNAs têm. Então, eles são formados de nucleotídeos. Então, eles têm as bases nitrogenadas, o fosfato e o açúcar. E aí, esse RNA transportador, deixa eu só, transportador, esse RNA transportador ele está solto no citoplasma e o que é muito interessante é que ele está carregando um aminoácido. O aminoácido é uma unidade capaz de formar uma proteína, né? Ele é a unidade que forma a proteína. Então, aqui, vamos imaginar que é um aminoácido. Então, ele está presinho aqui. Se esse RNA transportador ele tiver a estrutura que a gente chama de anticódon, tiver as bases que se ligam exatamente ao códon, né? Então, aqui, quem seriam essas bases? Então, a uracila tem que se ligar a uma adenina, uma guanina tem que se ligar a uma citosina e uma adenina no RNA tem que se ligar a uma uracila. Então, se esses dois, o códon e o anticódon, eles se conectarem, então eles conseguirem fazer essa ligação, então aqui se liga aqui um primeiro aminoácido. E aí a fita de RNA vai passando, e aí os aminoácidos, o códon e o anticódon, eles vão se ligando, e aí se vai formando uma cadeia de aminoácidos que é uma proteína. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Talvez um pouco mais clara. Então, quem que a gente vai ver, né? Então, a gente tem aqui o ribossomo com a sua subunidade grande e a sua subunidade pequena. A gente tem o RNA mensageiro passando aqui no ribossomo e a cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, que a gente chama de códon, vem aqui um RNA transportador com anticódon que tem que juntar, ele tem que conseguir fazer o que a gente chama de mecanismo de chave fechadura, por exemplo, eles têm que ser exatamente iguais. E aí, se o anticódon do RNA transportador se ligar ao códon, esse aminoácido ele então vai entrar na cadeia polipeptídica até formar uma proteína completa. Então, esse é o nosso processo de tradução. Então, hoje a gente viu o processo de transcrição e de tradução.
Lembrando que o processo de transcrição é aquele onde o DNA ele forma um RNA e no processo de tradução o RNA vai formar uma proteína. E é dessa forma que a célula consegue fazer a sua expressão gênica. Esse processo todo ele está ativo durante todo o ciclo, né, de atividade da célula. Então, a célula, para ela expressar os seus genes, ela precisa que esses dois processos, tanto a transcrição quanto a tradução, ocorram de forma correta. Bem, muito obrigada hoje. Ficamos para o próximo vídeo. Obrigada!